Louvado seja Deus, louvado seja a suprema consciência criadora do nosso planeta, o Cristo Pai. Louvado seja o Nazareno Mestre, nosso guia e guia da humanidade. Que Deus nos abençoe e neste momento vamos falar um pouquinho mais da proposta de renovação cristã. Que os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras, os coordenadores, orientadores do nosso mundo e da nossa humanidade, deram o nome de Sagradas Fileiras. E aqui temos 7 perguntinhas, aliás, são muitas as perguntas, e pedimos a todos que continuem fazendo. Mas nós escolhemos 7 perguntas, e a primeira delas é: por que os adventos crísticos estão sendo implantados exatamente agora, nesta fase de transição planetária? A pergunta é muito abrangente. Por que exatamente agora? Olha, nós começamos a receber a orientação, como sempre falamos, em 1990. E nós recebemos a orientação psicografada por Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho durante 10 anos. E aí nós começamos a trabalhar. Em 96, lançamos o primeiro livro sobre os adventos crísticos. Este livro aqui, que já está espalhado aí pelo mundo, né? Adventos crísticos. E aí começamos a divulgar a mensagem e fomos desdobrando essas mensagens e atualmente temos 13 livros sobre a proposta da renovação cristã. Então a pergunta é: por que os adventos crísticos estão sendo implantados exatamente agora, numa fase tão difícil como é a fase de transição planetária? Nós já aprendemos dentro da proposta de renovação cristã que um dos itens importantíssimos para todos nós buscarmos de Deus é acionar nossa alma em função das necessidades. Quando temos necessidade de Deus, tudo muda. E na transição nós ficaremos muito mais sensíveis às mudanças. Nós vamos criar elos mais consistentes ao nosso Criador. Nós vamos estar muito mais voltados para os poderes celestiais do que essa disputa tão corriqueira, numa vida tão curta, de apenas alguns segundos no calendário sideral. E nós continuamos aqui disputando poderes, guerreando, matando. Quantas lutas! Então, essa necessidade apocalíptica, esse momento de transição, vai ser importantíssimo para, aproveitando, repetindo, a sensibilidade de todos nós nos voltarmos um pouco mais para os céus. A segunda pergunta é: não seria mais viável a renovação do cristianismo ser implantada após a tempestade apocalíptica? Olha, nós falamos que a espiritualidade começou a ditar as mensagens em 1990, exatamente no final do século passado, para nós começarmos uma vida nova. Já estamos no terceiro milênio, já estamos dentro dessa faixa vibratória da transformação do mundo, já estamos dentro dessa realidade, ou chamada tempestade apocalíptica. Então, é muito mais fácil para nós, já que nós somos espíritos primários, sermos impulsionados pela necessidade. Repetindo, e quanto mais nós temos necessidade de Deus, maior é a nossa possibilidade de nos conectarmos aos céus e nos distanciando vibratoriamente, emocionalmente, do plano material, do plano existencial. Então, o momento é especial. Não seria melhor, mais viável deixar para depois do Apocalipse? Primeiro que nós vamos ter aí 40 anos de Apocalipse. Começou em 2013 e vai até 2052, mais ou menos. Então, o momento é para agora. E aí nós vamos ter aquelas alterações que sempre a gente fala, as alterações do planeta, as alterações geofísicas, as alterações de todas as ordens para nossas mudanças. A terceira pergunta é: a liderança máxima do cristianismo é Jesus, inquestionavelmente, né? Ele está atuando para a implantação dessa nova ordem moral do mundo? Não somente ele é a liderança máxima, mas quantos prepostos de Deus
estão dedicados à mesma causa, assunto que nós já falamos muitas vezes. Não só os espíritos que integram a pleiade de orientadores mais diretamente ligados à Terra, mas também aqueles outros, de outros redutos da imensidão do universo, que estão voltados para a mesma realidade. Então a espiritualidade falou que é um planejamento sideral voltado para a Terra. Então imaginemos quantos bilhões de espíritos na imensidão do universo e desses bilhões, quantos estão empenhados e necessariamente nem estiveram reencarnados na Terra. Simplesmente a bondade de Deus é infinita, nós não temos dúvida, mas são espíritos qualificados que sentem a necessidade. E, repetindo, como nós fazemos parte, nós terráqueos, atualmente terráqueos, fazemos parte de um planejamento sideral, envolve todo o cosmo voltado para a Terra, a gente tem uma noção do que está acontecendo do outro lado da vida. Então, qual é o nosso papel? Melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa vibração, melhorar a frequência da nossa alma, estarmos muito mais vinculados aos céus para que naturalmente consigamos ir nos desvinculando da Terra. É um processo natural, não tem nada a ver com religião, é simplesmente a nossa religiosidade. Quanto mais nós nos ligarmos a Deus, melhor será a nossa vida, a nossa saúde, as nossas aspirações, porque aqui no plano material tudo é transitório. Olha a outra pergunta. Na proposta da renovação cristã, Maria, a Santíssima Mãe do Nazareno Mestre, vai continuar no anonimato? Não, já falamos muitas vezes. A espiritualidade fala que Maria é a patronesse dos adventos. Imaginemos o trabalho desse espírito na imensidão do planeta, com mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, e Maria ficar no anonimato. Então é tudo uma questão de época. Agora, ela sempre se apresentou à sociedade durante esses 2000 anos, mas agora vai ser de maneira mais sensória, mais visível, que todos possam notar que ela nunca esteve distante de nós, mas de maneira mais direta. Nós vamos observar agora a participação de Maria. Inclusive, ela tem uma outra tarefa gigantesca, auxiliada principalmente pela sua mãe, a Ana, ou a Santana, e a irmã Celina, dois espíritos que a espiritualidade revelou que estão integrados nesse alocar os espíritos que vão deixar o planeta Terra. Então é o trabalho de Maria, fazer a alocação dos espíritos que já estão sendo catalogados, não conseguiram atingir a graduação para frequentar uma escola secundária, como é o caso que a Terra já está se graduando. Então, esses espíritos vão deixar o planeta Terra e vão para um planeta ou alguns planetas adequado às suas aspirações. Então, Maria, além de patronesse, está alocando os espíritos de maneira carinhosa, aquela coisa que todos nós já conhecemos, o conteúdo moral de Maria, a sua sensibilidade, a sua ternura, mansuetude, tudo mais, todos esses adjetivos não conseguem dar um desfecho da grandeza de Maria, Nossa Senhora, nossa Mãe. Então, a outra pergunta, qual o cerne dos adventos crísticos? O cerne já falamos outras vezes também. Nós falamos que a espiritualidade revelou. Tudo o que Jesus falou, não é novidade, todos nós sabemos, não é só para Jesus. Tudo o que Jesus falou está arquivado no arquivo do planeta Terra, o chamado arquivo acásico. Então, o cerne dos adventos é nós, seres humanos, nós, médiuns, de qualquer cultura, de qualquer religião. Isso não é importante. O importante é a sensibilidade psíquica, é a nossa ligação consciente com os céus, para que acessemos essa arca, chamada Arca do Desconhecido, o livro sagrado do plano espiritual, que contém a mensagem que Jesus falou. Então aí a gente pode até imaginar o médium, o intermediário, o medianeiro que tiver acesso ao livro que consta a mensagem de Jesus.
o quanto ele vai auxiliar na conscientização da sociedade. Então Jesus nunca morreu e nunca morrerá. Ele continua vivo em todos nós que aspiramos os céus. Então nós seremos os porta-vozes da mensagem da Arca do Desconhecido, representando Jesus. A gente já pode até ir elaborando como ficará ou ficarão os ambientes onde esse médium, esse pregador, esse ser humano encarnado estiver representando Jesus, ou sendo porta-voz da sua mensagem para impregnar a psicosfera, a consciência de todos que forem alcançados pela sua vida misericordiosa voz. A outra pergunta é: de que maneira o cristianismo vai mudar a conduta dos integrantes do pilar social, numa sociedade em que a maioria ignora as leis da reencarnação e de causa e efeito? De que maneira o cristianismo vai mudar a conduta? É um pilar, nós temos 4 pilares na sociedade: o científico, o religioso, o artístico e o social. O mais carente de Deus é o social, porque o que temos ainda de pessoas tão ávidas pelo poder, pela disputa, quantas mortes, quantas guerras. E, então esse item é realmente difícil e doloroso, mas faz parte. Por isso que nós temos aí, pelo menos nesses últimos 2000 anos, quando João o Evangelista no Apocalipse, Isaías, 700 antes de Jesus, 700 anos, já tinha também sinalizado. Ezequiel e tantos grandes profetas que sinalizaram que uma boa parte da nossa sociedade deixaria o planeta Terra. Então esse percentual consta no Apocalipse. 2/3 da humanidade, 2/3 dos espíritos terrenos, 2/3 desses espíritos que não se qualificaram vão deixar o planeta Terra. Então, quando fala de pergunta, como conscientizar essa sociedade num pilar tão carente? É exatamente isso. Em função das mudanças. E não são mudanças apenas espirituais, são mudanças de todas as ordens. Olha, mudança geofísica, mudança política, mudança econômica financeira. Então imaginemos só as mudanças. Nós vamos ter uma vida mental muito mais polida, muito mais voltada para a divindade. Nós seremos ética e moralmente espíritos diferentes. Nosso ponto focal é Deus, a primeira lei da vida. E naturalmente, por nós estarmos mais ligados a Deus, estaremos mais amorosos para com a sociedade. A segunda lei da vida, que é a ética. E a última pergunta: qual a principal causa que levará o ser humano a melhorar a sua conduta existencial, a sua rotina existencial? Qual a principal causa que levará o ser humano? Na verdade, nós fizemos essa colocação logo nas primeiras perguntas. A necessidade de Deus. É uma alavanca tão importante que não tem como, não tem religioso, não tem homem de fé, não tem homem ateu, não importa. Somos partes não apartadas de Deus. Nós possuímos essa essência do Criador em todos nós, criaturas dele. Então, essa necessidade, ou essa vontade, esse impulso, vai ser natural em todos nós. Então, todos nós somos portadores daquele atributo divino que é a vontade. Só que agora, no terceiro milênio, nesse momento de transição, nesse momento de tantas dores, tantas dificuldades, nós vamos acionar com muito mais força, muito mais pujança o nosso Deus interior, o nosso Cristo interno, a nossa força superior, e nós vamos vencer esses obstáculos. Só em compreendermos que nós estamos no plano da relatividade e vamos ser, na sequência da nossa evolução, participantes do plano da essencialidade, então nós vamos criando um desapego. Das maiores dificuldades do ser humano primário é a ignorância. E, em função da ignorância,
olha quantas lutas nós temos, nossas lutas pessoais internas. E as nossas lutas internas, depois elas são exteriorizadas. E nós temos as lutas externas. Então, que Deus nos abençoe, que a suprema consciência do nosso mundo, o Cristo planetário, trabalhe mais o nosso coração. Porque a palavra Cristo quer dizer amor. Então, coloquemos o nosso coração a serviço de Deus, a serviço da vida, a serviço dos nossos semelhantes, e amemos. E quanto mais nós vamos despertando o amor, maior nós vamos mantendo a vitalidade corpórea. E com isso, teremos mais saúde para permanecermos sendo porta-vozes da maior autoridade moral que na condição humana pisou no nosso planeta, Jesus de Nazaré. Que Deus e Ele permaneça conosco. Paz, muita paz. E que os adventos crísticos não seja apenas uma proposta de livros, mas uma proposta da renovação do nosso mundo pessoal. Paz para todos nós.